Amém. Ô galera, vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia em Tiago, capítulo 3, beleza? Nós vamos ler a partir do nosso primeiro versículo. Show? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando, prestando atenção no que Deus tem para falar conosco. Então, enquanto eu vou falando, vocês vão abrindo e aí a gente não perde tempo depois. Show? Bom, há quase 2 anos, quando eu fazia parte do Ministério de Louvor do UP, a gente teve uma reunião que o Diogo estava liderando e, para mim, uma das partes mais interessantes foi o quebra-gelo da reunião. Meio que para dar aquela descontraída antes de falar do assunto sério. E aí, o quebra-gelo foi: fala para mim uma coisa que você gosta e que mais nenhuma outra pessoa no mundo gosta. Coisa que só você gosta, por mais esquisito que ela seja. E aí a maioria da galera falou sobre comida. Eu fui o único bobão que falou de carro, mas a galera falou mais de comida. Só que teve uma resposta que me deixou e me deixa chocado até hoje, que foi a resposta do nosso irmão Eliel. Cara, a resposta dele foi: eu gosto de comer pipoca queimada. Cara, eu não sei vocês, mas a pessoa que dá esse tipo de resposta já morreu por dentro há muito tempo. Sério, cara, que isso? Comer pipoca queimada, Eliel? Caraca, brincadeira. E pra mim, esse tipo de coisa devia ser proibida. Comer esse tipo de alimento assim, cara, devia chegar lá, vigilância sanitária e falar: ó, proíbe de comer isso daí. Entende? Não sei nem se é a vigilância sanitária que faz isso, mas na minha cabeça cara, esse tipo de coisa deveria ser proibido. E na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê um certo cuidado de Deus em relação a isso. A questão, não come isso daqui é impuro e tal. A gente vê essas paradas principalmente no Antigo Testamento. Só que, cara, Jesus mudou tudo isso. No capítulo 7 de Marcos, que a gente pode ver, ele purificou todos os alimentos. Cara, graças a ele, nós podemos hoje comer aquele bacon gostoso no nosso hambúrguer. E Jesus disse que, cara, o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O problema não é o alimento, porque logo depois é evacuado. A parada é o que sai da nossa boca. E esse é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o uso da língua, das palavras, dos pensamentos e até mesmo das nossas ações. Então, a gente já está pronto para ir para a nossa leitura de hoje. Todo mundo já abriu em Tiago 3? A gente vai ler a partir do primeiro versículo. Geral já abriu? Amém, misericórdia? Amém, amém. Isso aí. Quem está sem Bíblia, olha com o irmão que está do lado aí e todo mundo acompanha aqui. Beleza? Vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um órgão pequeno do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce.
até aqui. Amém? Cara, eu acho esse texto, assim, muito maneiro, assim. Acho que é um dos textos que Deus mais fala no meu coração e acho que Deus também tem bastante a falar ao nosso coração mais uma vez essa noite. Beleza? Uma coisa que eu acho muito importante da gente ter em mente, assim, logo no início, é que, cara, nesse segundo versículo, a gente vê que, pô, se tal homem controla a sua língua, consegue dominar o corpo todo, essa pessoa é perfeita. Cara, então, você não é essa pessoa. Sinto te dizer. Errar com as palavras é inevitável. Cedo ou tarde, você vai errar com as palavras. Se é que já não errou. E se tem uma pessoa que é perfeita e que nunca errou com essas palavras, com a língua, e consequentemente consegue dominar o corpo inteiro, essa pessoa é Jesus. Nós somos pecadores e nós erramos com as palavras. Nem que seja com os pensamentos, mas nós erramos. Então, por isso, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre o domínio da língua. Só Jesus é perfeito e não errou. Beleza? Vamos então para a nossa primeira lição da noite. A primeira lição é: palavras simples podem trazer grandes consequências. E aqui, eu não quero falar que, se você repetir uma palavra, uma frase toda hora, significa que isso daí vai acontecer. Seja essa coisa boa ou ruim, beleza? Por exemplo, vamos supor que eu esteja num dia horrível, que está dando tudo errado, e, no meu momento de raiva, você fala: ai meu Deus, só falta um raio cair na minha cabeça. Galera, não quer dizer que por eu ter dito isso, um raio vai cair na minha cabeça, beleza? E tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa. Imagina só, se eu fico o dia inteiro falando: eu quero o salário do Neymar, quero o salário do Neymar. Cara, não quer dizer que eu vou ser milionário da noite para o dia. Nem se eu ficar falando: quero casar, quero casar, quero casar, não quer dizer que eu vou me casar no mesmo dia. Não. Cara, só as palavras de Deus têm poder, não as nossas. Quando a gente vê alguém na Bíblia falando: profetizando, é porque Deus está agindo através dessa pessoa. Não a pessoa sozinha vai fazer isso por impulso, assim, vai falar e vai acontecer. Não, só Deus que tem poder para falar essas coisas. E no texto fica claro, assim, que a língua, por mais que seja pequena, tem grandes consequências, como é a nossa lição. E isso daí quer dizer, por exemplo, assim, se a pessoa falar mal de alguém, se a pessoa xinga, se a pessoa grita com o outro, se a pessoa mente, se a pessoa faz qualquer outra coisa, cara, isso daí pode trazer consequências para essa pessoa no futuro. E isso daí pode ser inimizade, fofoca, pode ser um mau testemunho, pode ser divisão ou qualquer outra coisa. Várias coisas, várias consequências ruins podem acontecer quando a pessoa não tem um bom domínio da língua. Da mesma forma que também pode acontecer coisas boas quando a pessoa sabe dizer o que é certo. Mas agora falando sobre o que é ruim, né? Ainda que a gente tenha uma vontade enorme de falar uma besteira, de xingar alguém, de gritar com o outro, cara, a gente não pode falar assim. Tem dias que a gente está furioso, na ira mesmo, que dá vontade de matar alguém com a língua. Mas, cara, como disse o salmista, quando ficarem irados, não pequem. E há algumas semanas, acho que mais de um mês, assim, eu fui furtado. E, cara, isso daí me encheu de ira. Eu fiquei, morto, cara, de tanta fúria, de tanta raiva. Mas, cara, Deus calou, assim, a minha boca e falou: olha só, meu irmão, tu não vai falar não, que se tu abrir a boca, tu vai falar besteira. E, foi assim, com muita graça e misericórdia de Deus, eu não xinguei a pessoa que possivelmente me roubou, assim. Eu nem sei quem é, mas, graças a Deus eu consegui conter as palavras, né? E para evitar todas essas coisas assim, o cristão ele deve pensar 1, 2, 3, quantas vezes forem antes de agir. Beleza? A gente tem que pensar antes de agir. A gente não pode ser uma pessoa reativa, uma pessoa impulsiva, que vai falar qualquer coisa que dá na cabeça. Não. Cara, a gente tem que pensar. E uma pergunta que todo mundo deveria se fazer é: cara, será que Jesus falaria esse tipo de coisa? Será que Jesus faria esse tipo de coisa? Jesus, aquele que é santo, 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 ele falaria isso? Cara,
Se você tem que pensar muito bem antes de falar isso, cara. Conheça Jesus e veja se ele realmente falaria isso. Cara, é tanto na questão da fala, quanto nas ações, mas também na nossa escrita, beleza? Principalmente nas redes sociais. Esses dias eu ouvi que o Twitter é como se fosse a lixeira da humanidade. Tipo, todo mundo que vai falar alguma besteira, fala ali no Twitter. Aí, pô, a pessoa vai, sei lá, pensar alto no Twitter. A pessoa vai querer criar problema no Twitter, criar divisão no Twitter, brigar com o outro, xingar o outro no Twitter. Cara, não pode ser assim. Olha só que doideira. A pessoa vai para uma rede social para poder xingar o outro. Cara, não pode ser assim. Um cristão tem que usar as redes sociais para glorificar Deus, não para xingar o outro ou mandar indireta. Cara, não pode ser assim, beleza? Seja cristão também quando você for digitar nas suas redes sociais. Segunda lição: um cristão não pode falar coisas boas em um lugar e ruins em outro. E eu lembro que quando eu era criança, eu assistia desenho e tal, e no desenho do Batman tinha um vilão chamado Duas Caras. Quem aqui conhece esse vilão? Já ouviu falar? Pô, maneiro, é uma galera boa. Show, maneiro. Então vocês sabem mais ou menos o que eu vou dizer. Mas assim, falando mais sobre o nome desse cara, no Brasil, essa expressão duas caras se refere a uma pessoa que num lugar é de um jeito, em outro lugar é o completo oposto. E existe também a expressão, a palavra hipócrita, que vem do teatro grego, que era a pessoa que interpretava vários personagens, estava sempre mudando de máscara e assim fazia as atuações. E infelizmente é possível uma pessoa ser duas línguas. O que seria isso? Seria uma pessoa que no culto aqui, na célula, no discipulado, um lugar onde tem a galera crente assim, poxa, fala coisas maravilhosas, traz sermões assim incríveis, várias paradas bíblicas e tal. Mas aí em casa, quando está com os amigos que não conhecem Jesus, quando está, enfim, até mesmo sozinho, pô, o cara dali vai xingando todo mundo, sai gritando com todo mundo, vai falando mal das pessoas e não quer nem saber. Galera, não pode ser assim. Um cristão precisa glorificar a Deus em cada segundo, em cada lugar para onde passa durante o dia. Olha só que versículo maneiro. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É o que Paulo disse. Cara, você sabe o que quer dizer tudo no Novo Testamento? Tudo. Inclusive, falar. Cara, que a sua fala seja para a glória de Deus. Um cristão verdadeiro é um cristão integral. Ele quer glorificar a Deus em todas as horas do dia. Glorificar a Deus em cada lugar por onde ele passe. E ele nunca vai se importar com o que as pessoas vão achar dele. As pessoas da escola vão falar, aí esse cara é mó crente aí, pô, fala aleluia, assim, glória a Deus. Cara, ele não está nem ligando para que essas pessoas vão falar. Ele só quer glorificar a Deus mesmo, cara. Ele não vai participar de fofoca, de mentira, essas coisas, não. Cara, ele só quer glorificar a Deus. E é assim que nós devemos ser. Amém? Com nossas palavras, com os nossos pensamentos e também ações. Ou você acha que Jesus só era santo quando estava com os discípulos? Ou com a galera que sabia que ele era santo, assim? Cara, não. Quando Jesus estava até mesmo sozinho, o que ele fazia? Ele orava. Cara, que possa ser a mesma coisa com a gente. Que a gente não seja um cristão duas línguas. Que a gente possa falar coisas boas também para todas as pessoas, cara. Sozinho, acompanhado, mas que da nossa boca sempre saia coisas positivas, coisas santas. Amém? Terceira lição. A boca fala do que está cheio o coração. Essa lição não está especificamente no nosso texto base de hoje, mas está dentro do assunto. E para explicar essa lição está em Mateus 12, 34, a segunda parte deste versículo, beleza? Para explicar essa lição, eu vou tentar contar de uma forma rápida, uma história que aconteceu comigo em 2016, quando eu tinha
de 14, assim, quase 15 anos. Essa história se passa um pouco depois de um retiro, assim, como a gente teve, que Deus transformou a minha vida, cara, de uma forma maravilhosa. Sabe aquele retiro que marca a sua vida? Aquele retiro inesquecível mesmo? Cara, então, foi esse retiro. Meu coração estava ardendo por Jesus. Cara, foi maravilhoso, maravilhoso. E aí, nesse dia, pouco tempo depois desse retiro, eu lembro que eu tive a decisão de voltar para a escola a pé. Eu tinha alguma parada de tarde na escola, eu não lembro se era uma aula, alguma coisa do tipo. Mas eu fui e voltei. Eu falei, cara, eu vou voltar andando, às vezes eu fazia isso e tal. E aí, beleza, fui andando. Quando chegou uma determinada parte do caminho, não muito longe da escola, falei, cara, posso pegar essa rua daqui que eu sempre faço, esse caminho aqui que eu sempre faço, ou eu posso pegar esse atalho daqui. Na verdade, não era atalho coisa nenhuma, né? Na minha cabeça era atalho, mas parecia até que andava mais. Mas aí eu falei, pô, hoje eu vou por um caminho diferente e tal, vou por esse atalho. Beleza. Aí eu fui andando, orando, assim, poxa, relembrando as maravilhas que Deus tinha feito no meu coração, naquele retiro e tal. Aí, beleza, eu fui andando. Quando chegou uma determinada parte do caminho, parece que Deus tocou meu coração e eu lembrei, caraca, essa rua daqui é meio perigosa, meio deserta. O final dessa rua dava, tipo assim, na entrada de uma comunidade que a parada era louco. O pipoco comia lá, rapaz. E aí, cara, eu olhei pra trás e falei, cara, pô, não vou andar mais. Não vou voltar. Cara, eu já andei muito. E aí, beleza. Fui andando, e as orações cada vez mais intensas. Tava quase que gritando assim na oração. Mas aí, beleza. Fui. Quando tinha uma determinada parte do caminho, tinha uma calçada, um carro que estava na metade da calçada e a metade da rua, e a rua. E aí eu fui andando na calçada, porque a calçada é para você andar em cima dela, não é para andar na rua, por favor. E aí, cara, eu lembro que esse carro estava com esse filme muito escuro, então não dava para ver o que estava além dele. E aí, quando eu estava passando pelo carro, eu ouvi um barulho de moto. Cara, ouvir um barulho de moto numa rua deserta nunca é uma boa coisa para se ouvir. E aí, agora tudo o que eu vou falar sobre essa história ocorreu em milésimos de segundo. Então preste atenção. Quando eu olhei para trás, eu vi o pior pesadelo do brasileiro. 2 caras numa moto. Sim, cara. Só que quando eu olhei, eles já estavam do outro lado do carro. E só dava para ver essa parte daqui, tipo, da barriga para cima. E aí, cara, o cara de trás estava segurando uma parada grande. Só que não dava para ver o que era, porque o carro estava na frente. E aí, cara, na minha cabeça era um fuzil. Rapaz, o cara vai me pipocar aqui, eu vou virar uma peneira. E aí, quando eu olhei e vi aquilo na minha cabeça, eu gritei, eu berrei, eu clamei, Jesus, socorro! E cara, o que me deixa surpreso e até assim, chocado, foi essa reação. Tipo, na minha cabeça eu poderia ter gritado, até mesmo falado mesmo, tipo, um palavrão, podia ter pedido socorro até mesmo outra pessoa. Mas cara, eu pedi socorro para Jesus. E para mim, assim, isso daí é muito interessante. O meu coração, lembra no início da história que eu falei que estava ardendo por Jesus, que eu estava relembrando das coisas do retiro, que eu estava realmente orando, assim, pedindo, conversando com Deus como um amigo, aquela intimidade maneira? Então, cara, isso daí foi para fora. Até mesmo na situação mais difícil, naquela situação de desespero. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em Jesus. Isso acontece quando nós estamos com o coração cheio dele. É claro que, eu não sou o cara, o bonzão, porque falei isso, eu pensei. Cara, todo crédito é de Jesus, beleza? Mas, cara, quando a gente está com o coração ardendo mesmo pelo nosso Senhor e Salvador, coisas boas assim saem da nossa boca, ficam assim na nossa mente. Então que seja assim, beleza? E aí você me pergunta, Carlos, maneiro e tal, entendi o que você quis dizer, a história é muito boa assim, mas aí, o cara realmente estava segurando um fuzil, o cara da garupa assim? Então,
Não. Ele estava simplesmente segurando uma bicicleta. Pois é. Cara, cada um passa uma vergonha ao longo do dia, né? Se você não passou uma vergonha, um dia você vai passar, pode anotar isso. Mas, beleza, a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Vamos agora para as nossas aplicações. São duas. A primeira é, muito a ver com a nossa última lição. Encha-se do Espírito Santo. Algum dia, você já ficou cheio de raiva? De fúria? De ira? E queria matar um? Cara, é muito comum as pessoas ficarem assim ao longo do tempo. E quando isso acontece, quando a gente está cheio dessa raiva, muitas vezes a gente fala mal do outro, a gente ofende o outro, a gente xinga, a gente grita, sem nem mesmo percebermos isso. Não é verdade? Como se as coisas saíssem no automático, como se a gente falasse assim da forma natural. Ou ainda, nem precisa ser cheio de alguma emoção. Quando a gente está cheio de alguma vontade. Tipo, uma vontade de ir no banheiro. Será que isso daí está relembrando algumas coisas que aconteceram nos últimos dias? Cara, teve gente aí que estava cheio de vontade de ir no banheiro, acordou 3 da manhã para ir no banheiro, cara. Saiu correndo no escuro mesmo, que nem saber. Foi lá, cara, não aguento mais, vou no banheiro. Cara, traumazinho, né, do retiro, faz parte. Mas foi bênção demais, né? Cara, quando a gente está cheio de vontade de ir no banheiro, por exemplo, a gente vai ignorando cada pessoa que vai falar com a gente. Não quero nem saber, depois eu falo. Ou, chega no banheiro com os 2 pés na porta, assim, para ir logo no vaso. Parece o Bop entrando na casa de um bandido. E, cara, a gente vai fazendo assim quando a gente está cheio dessa vontade, não é mesmo? Mas você já parou para pensar? E quando a gente está cheio do Espírito Santo? Já pensou nisso? Cara, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente ora por várias horas. Nós lemos vários capítulos da Bíblia. Nós falamos de Jesus. Cara, a gente até louva a Deus sem nem perceber. De uma forma muito natural. Cara, para falarmos coisas santas, nós precisamos estar cheios daquele que é santo. Até mesmo nas piores situações, como um possível assassinato, cara, a gente louva a Deus, a gente está ali falando coisas santas. E você me pergunta, beleza, mas como é que a gente pode fazer isso? Paulo nos dá pelo menos 2 dicas. A primeira dica está em Efésios e a segunda em Filipenses. A primeira dica é um versículo, uma passagem, assim como a segunda. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Cantem com salmos, hinos, cânticos espirituais. Essa é a primeira dica. A segunda dica, já que Clóvis não está aqui, vou meio que representá-lo agora. A gente vai cantar a segunda dica. Beleza? Estão preparados? Aquece aí o gogó. É uma música que a gente toca e canta aqui na igreja. Eu vou falar aí, vou começar e vocês vêm junto comigo. Beleza? O que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto. Canta aí, tudo que for puro, o que for amável e de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, penso e pratico hoje, eu vivo pelo seu amor. O seu amor é tão imenso. Vou parar por aqui, senão fico animado e já vai até amanhã cantando a música, beleza? Mas é isso. Cara, é a ponte que a gente canta nessa música. Cara, todas essas coisas, pensem e pratiquem elas. E o Deus da paz estará com você. Amém? Cara, e você me pergunta, e mais uma vez, como é que um adolescente ou até um jovem, enfim, como é que uma pessoa pode fazer isso na prática hoje em dia? Bom, para mim, um belo exemplo é usando as redes sociais.
seguindo conteúdos assim que vão te fazer bem, conteúdos positivos ou que minimamente não vão fazer mal para sua mente, beleza? E no meu Instagram, por exemplo, quais são as coisas que eu sigo, mais ou menos? Perfis relacionados à psicologia, porque é o curso que eu faço da faculdade, né? Música, porque eu sou músico, adoro música. Carros, obviamente, né? Aí você fala, Carlos, você entende alguma coisa de mecânica e tal? Não entendo nada, mas o pouco que eu sei eu gosto, beleza? Outra coisa também, perfis de cachorrinho bonitinho. Cara, ninguém é de ferro, beleza? Não tem como ser frio e calculista toda hora. Pô, se um dia, assim, até terapêutico isso. Se um dia você olhar pra mim, estiver meio bolado, estiver meio chateado, meio pra baixo, cara, manda a foto do seu cachorro pra mim que eu vou ficar feliz na hora. Fica tranquilo que eu vou ficar feliz. Pô, tem um monte de foto e vídeo do cachorro da Rafa, assim, eu vejo quando eu tô meio na bad, assim, então, pô, manda a foto pra mim que vai ficar maneiro. Mas, assim, acima de tudo, o principal, assim, cara, é seguir perfis cristãos, cara, que vão te levar a conhecer mais de Deus, a te conectar com Deus. Cara, faça isso, siga perfis que vão te edificar mesmo, que vai fazer bem para você, beleza? Segunda e última aplicação, seja próximo de Jesus e de pessoas que vão te levar para perto dele. As pessoas influenciam, consequentemente são influenciadas. Isso daí para mim é um fato. E um bom exemplo disso para a gente é a vida do nosso irmão Diogo. Ele não está aqui, está fazendo intercâmbio e tal, mas eu vejo muito isso na vida dele. Eu lembro que quando ele começou a pregar aqui no UP, eu percebi o quanto que ele se parecia com o pastor Felipe. Quanto, tipo assim, a fala dele, a forma que ele lia, até mesmo a forma que ele gesticulava, cara, era uma forma muito parecida com a do Felipe. E por quê? Por que que eles eram parecidos assim? Porque os dois eram muito próximos. E aí, com a proximidade, gerou essa influência, beleza? E hoje, tipo, os dois, quer dizer, eu não sei hoje, né? Mas até um tempo eles eram muito parecidos porque eles eram próximos. E da mesma forma que o Diogo foi influenciado, eu percebi que o Diogo também influenciou, principalmente a galera que foi da célula dele. E, tipo, eu vejo muito isso na vida um pouco da Rafa. Ela é minha namorada, beleza? Não é minha irmã. Deixo claro isso. Mas eu percebi que os dois começavam a oração da mesma forma. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por, ou muito obrigado pela. E aí eu vi o quanto essa proximidade influenciava um ao outro. Eles passaram a falar de uma forma muito parecida. E aí, cara, quando a gente está com Jesus, quando a gente está próximo de Jesus, é a mesma coisa. Ele nos influencia e nos parecemos cada vez mais com Ele. E a gente pode ter contato, essa influência, essa proximidade com Jesus, lendo a Bíblia, orando, mas também estando com as pessoas que se parecem com Ele, as pessoas que buscam ser parecidos com Ele, pelo menos. E é muito importante estar com a galera que busca Jesus. Eles vão te colocar para cima, vão te fazer buscar mais a Deus. Deus vai te influenciar através dessas pessoas que buscam ao Senhor junto com você. E aqui um parênteses que eu quero abrir não estou dizendo que você vai ignorar as pessoas que não são cristãs por serem influências ruins, não. Cara, esteja com essas pessoas também, porque a gente precisa estar com essas pessoas para poder evangelizar, dar um bom testemunho e tal. Então a gente não pode excluir essas pessoas, beleza? Mas a gente pode ter essa influência um pouco maior da galera que a gente sabe que é firme na palavra de Deus. Amém? A gente pode ter essas conversas mais edificantes com essa galera, entende? Mas também dando um pouco de atenção ao pessoal que ainda não conhece Jesus. Beleza? Galera, se você quer vencer assim, os pecados da língua, questão de palavrão, questão de xingar, de ofensa, de mentira, questão de, enfim, de falar mal do outro, cara. Busque mais Jesus. Guarde no seu coração
as palavras dele, o que ele tem a dizer para você. E também escute o que te faz bem. Escute sempre coisas boas, coisas positivas. Cara, isso vai te fazer bem, beleza? Eu acredito muito nisso. Amém? Vamos fazer uma oração? Paizinho, obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor mais uma vez se revelou a nós. Peço que o Senhor continue se revelando ao longo desse culto, ali depois no evento, Pai. Por favor, que a gente possa realmente estar te glorificando com as nossas línguas, Pai. Que toda mentira, todo xingamento, toda maledicência, tudo que é ruim, assim, que a gente fala, Pai, que isso daí possa ser vencido no Senhor, Pai. Que a gente possa estar realmente te glorificando com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Por favor, Paizinho, toma conta da gente, que o Senhor possa estar tomando mesmo o nosso coração, Pai. E peço que toda a glória seja dada ao seu nome. Esse culto é seu, Pai. As nossas vidas são suas. Nós queremos nos entregar para o Senhor, Pai. Então, por favor, que seja assim nas nossas vidas, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.